Voltamos aqui pelo YouTube, pelo Instagram, YouTube, todas as redes. Agora nós estamos muito chique. Voltando aqui com a nossa live aqui no canal Barueri.live. Era TV até 2 semanas atrás, tá? No canal Barueri.live, aqui no programa Vitrine com Danúbia Vilela. Com esses dois lindos, maravilhosos. Doutora Helena Albuquerque, é isso? Já tô trocando os nomes não, né? É e isso. Alan Cardoso. É isso aí. O doutor Sorriso. Faz muito jus. Já falei do cabelo, que tinha cabelo que era Jesus. Interpretava Jesus na igreja. Que lindo, né? E tem um testemunho lindo. Não vamos conseguir contar aqui hoje. Mas ele vai, falar isso aqui. Porque o tema é fé, ciência e autoconhecimento. E tá com você, Fé. Bora. Perfeito, vamos lá. Até pra gente poder avançar em relação a isso, falar sobre o meu testemunho mais profundo, que foi que quando há 4 anos atrás eu tentei tirar minha vida por conta de uma depressão. Foi ali que Deus me mostrou que existia uma coisa por trás do sorriso que eu não conhecia. Eu sou dentista formado, mas eu achava que era um grande arquiteto de sorrisos, mas ele me fez entender que eu não conhecia o que existia por trás do sorriso. E aí eu fui buscar em tudo que vocês possam imaginar. Para você ter uma ideia, eu sou hoje palhaço formado, porque eu fiz curso de palhaçaria para entender por que o palhaço quer fazer uma pessoa sorrir. E hoje, lá no Rio de Janeiro, eu tenho um trabalho social em uma ONG que eu levo alegria como palhaço para crianças com câncer nos hospitais. Porque uma das coisas que Deus me fez entender dentro desse meu processo, quando a ciência, a fé e a ciência juntos, né? Deus me fazendo entender que a ciência poderia me ajudar. De que maneira? Quando eu fui buscar na ciência o que existia por trás do sorriso que eu não conhecia, eu descobri que toda vez que você levanta 19 músculos, que são músculos do sorriso, você libera 4 hormônios que eu chamo de dose da felicidade. O que é a dose da felicidade? D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfinas. E esses 4 hormônios são a base dos antidepressivos. A maioria dos antidepressivos, eles atuam através desses hormônios, ou de forma sintética, ou para eles ficarem mais tempo biodisponível no organismo. Agora, olha que dado curioso. Uma criança de 2 anos sorri em média 400 vezes por dia, enquanto um adulto feliz sorri entre 20 e 35 vezes. Apenas? Apenas. Ou seja, a gente perde pelo menos 350 sorrisos diários. E esse sorriso está fazendo falta. E aí eu comecei a compreender essa dimensão do sorriso que libera a felicidade. Então, a felicidade ela só é experimentada porque você sorri. O sorriso é a matéria-prima da felicidade. Então eu comecei a forçar o riso. Mesmo que eu não quisesse sorrir, eu forçava o riso. E aí veio o riso entre as lágrimas, que é a mais linda oração que você pode entregar. Se no meio das tuas lágrimas você entende que você coloca um sorriso no rosto, você está mostrando para Deus que fala, olha, se no mundo eu estou tendo aflição, Pai, eu estou tendo bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Essa foi a frase que mudou a minha vida, quando eu compreendi essa dimensão. E aí eu comecei a forçar o sorriso e eu saí da depressão sem tomar remédio. É óbvio que a medicina ela é extremamente importante. Não é para qualquer pessoa, não é para fazer sozinho, de forma nenhuma. Mas você não nasceu para tomar remédio a vida inteira. Para que você possa sair do remédio que você está tomando hoje, para você manter o seu humor, você vai precisar se conhecer e conhecer essa dimensão espiritual que vai te ajudar a sair desse lugar. Então, um processo contínuo de acompanhamento consegue sim ter resultados incríveis em pessoas que hoje tomam remédio para que elas possam, depois de passar do processo, experimentar, encarar as dores que precisa encarar. Porque muitas vezes o remédio mascara, você não está querendo encontrar essas dores. Então, o remédio mascara isso. Então, encarar aquilo ali, ressignificar as coisas, encontrar Deus na tua história. E aí você vai conseguindo sair do remédio sem que você não precise mais tomá-lo. E pedir ajuda, né? Perfeito, exatamente. O que você falou é muito real. Porque hoje a gente vive uma sociedade que ela quer resolver tudo de um dia para o outro. Então a gente está vivendo em tempos onde a ansiedade e SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, vem muito em tona, né? Muito à tona. E o que acontece? Você falou algo de não tomar remédio a vida toda. E é isso, nós não somos feitos para tomar remédio a vida toda. Claro que existem exceções, né? Mas a depressão, quando você fala de ciência, a ciência explica que a depressão é a falta de um hormônio, serotonina. E os antidepressivos, como ele explicou perfeitamente, inibe a recaptação desse hormônio, para deixar esse hormônio lá no teu cérebro, uma quantidade maior. E olha como é lindo o que ele fala. Tipo, o sorriso
libera essa dose de felicidade, né? Então, o fato de você hoje ter um diagnóstico, isso não quer dizer que você é a depressão. Você tem um diagnóstico passageiro, existem várias outras coisas. Ele foi resgatado sem precisar de medicação. E é um testemunho muito lindo, né? Muito lindo, porque a gente sabe o quanto que um relacionamento com Deus, o quanto que a fé, o quanto que a oração, ela te faz viver o sobrenatural. Quando a gente fala em oração e fé, a gente fala que a oração, ela ativa o lobo pré-frontal, diminui a ação do lobo córtex parietal, ou seja, você tem uma resiliência maior, você tem mais fácil se adaptar às dificuldades. O lobo frontal, ele aumenta a concentração, então você aumenta a concentração quando você ora. Uma outra coisa muito legal é que aumenta a ocitocina. Né? Então, aumenta a serotonina. A ocitocina é aquele hormônio que a mulher grávida, quando ela está tendo bebê, libera. Então, olha como é lindo isso. O fato de você orar, isso não sou eu que estou inventando, viu, gente? Isso tem estudos comprovados, tem livros, tem um livro chamado Como Deus Modifica a Mente Humana. E na Stanford, numa faculdade lá, na Universidade na Califórnia, já tem vários estudos associando a fé, a oração com o nosso cérebro. A oração, a fé, Deus muda a bioquímica do nosso cérebro. Nunca que oração foi tão resumida cientificamente, tecnicamente, tão claramente. Sim. Parabéns. Obrigada. E olha, como que tá junto e tá ligado, né? A fé e a ciência. Sim. Tem como estudar a ciência sem fé? Não tem. Não existe ciência sem Deus. Não existe. Não existe. Primeiramente, é aquilo que a gente estava conversando antes nos bastidores. Existe uma sabedoria vertical, existe um conhecimento vertical, uma sabedoria vertical e uma sabedoria horizontal. Quando eu falo vertical, é aquela sabedoria que vem do alto. Né? Existe o conhecimento, a sabedoria horizontal, que é aquela que a gente adquire nos livros, que a gente adquire estudando. E o que eu vi quando eu me converti, quando eu entendi quem era Deus na minha vida, quando eu entendi a minha identidade, que existem muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus de uma forma sem inteligência, achando que o fato de você servir a Deus, o fato de você ter um relacionamento com Deus te impede de acessar as coisas que a ciência tem. Então, quando você fala de ciência, ela não existe sem Deus. Deus criou a ciência. Deus, ele capacita, o Alan me capacita você, capacita todas as pessoas para ser usadas como um canal de transformação. E não tem como você pensar em medicina e não colocar Deus no meio. Porque é muito lindo, é muito sobrenatural, principalmente a área da obstetrícia, a área da vida. Aquilo ali, quando você abre uma barriga de uma mulher e você vê aquela complexidade, é impossível. Quando você pega uma placenta, que é o órgão que conecta o bebê à mãe, é impossível você não crer em Deus. Eu fiquei pensando por muito tempo como que eu exercia a medicina, como que eu estudava medicina e não parava para pensar em Deus. Porque se converteu durante? Depois. Porque, querendo ou não, infelizmente, quando você estuda muito essa sabedoria horizontal que eu falo, ela cria muralhas no nosso cérebro. Essa era a minha dúvida e eu ia te perguntar sobre isso. Cria muralhas. E até hoje eu luto com isso. Eu tô sendo bem vulnerável hoje em relação a isso, porque é difícil falar que é uma luta. É uma luta. Porque você estuda a fisiopatologia da doença, estuda tudo e muitas vezes você quer negligenciar a ação de Deus. E depois que eu entendi que Deus, antes do ventre da minha mãe, antes Deus criou tudo, antes da formação do mundo, ele já me chamava pelo meu nome. Antes de tudo, Deus criou através da palavra. Então, hoje, quando eu estou no hospital, quando eu estou nesse ambiente, quando eu estou, eu não tenho como tirar e pensar naquilo como algo do homem. Tem Deus em tudo. Tudo. E assim, hoje eu falo assim que eu procuro muito estudar como a ação de Deus no cérebro da gente, como que Deus age na nossa vida em relação aos nossos hormônios, em relação à nossa bioquímica, o agir de Deus nisso, sabe? Porque é impossível. Agora, é uma luta. É uma luta. Às vezes vem o pensamento, não, mas Deus, ele é bom, ele faz, mas isso aqui não tem jeito. Isso aqui,
Aí hoje eu E aprendi tem a falar coisas assim. que não tem Não. como explicar. Não tem. Aí é interessante porque entra na questão, porque como é que eu divido isso? Na verdade, não é meu, né? Também é tudo baseado em todos os meus ensinamentos e tudo que eu aprendi na minha vida. Tem duas formas de entender isso. Uma é entendimento e a outra é discernimento. Entendimento é fruto da inteligência. Então, por exemplo, quando ela estuda a medicina traz clareza para ela e ela começa a entender. Então, se ela começa a entender, ela está ficando cada vez mais inteligente. Porque ela está entendendo, então ela tá vendo, ela está compreendendo, ela está conseguindo ligar os pontos e aquilo faz sentido para a mente dela, inteligência. Então, quando ela estuda muito essa sabedoria horizontal, o que ela está dizendo é justamente isso. Ela está ficando cada vez mais inteligente. Só que quando não tem explicação. Quando não tem explicação, é o sobrenatural. E aí não é mais faculdade da inteligência. É faculdade da alma, do espírito, aliás. Não é mais da alma, é do espírito. E a faculdade do espírito traz a sabedoria. Então, enquanto a faculdade do entendimento traz a inteligência, a faculdade do espírito traz a sabedoria. E a sabedoria é o discernimento das coisas que a gente não consegue compreender. Perfeito. Então, a gente começa a acessar a espiritualidade para conseguir entender de Deus o que ele quer de nós. O que ele quer com esse contexto? O que ele quer com essa dor? O que ele quer? Aí a gente começa a ser mais resiliente, a ser mais compreensivo, empático e tantas outras coisas, que são coisas que nós herdamos dos anjos, que é através daquilo que eu estava falando antes, a gente não conseguiu, não sei se vocês conseguiram acompanhar, do apetite irascível. O apetite irascível, que é o apetite da alma, é o que a alma quer. A alma quer aquilo que ela já teve um dia. Ela tem a dimensão espiritual. O corpo, ele não compreende. O corpo, ele acha, ele sabe que ele vai ficar aqui. Agora, a alma, ela sabe que o espírito vai seguir. Então, esse desejo espiritual traz para nós o discernimento. Então, como é que a gente vai compreender como que o Mar Vermelho se abriu? Se não tiver o discernimento para compreender a ação de Deus, a gente vai achar que isso não foi verdade. A ciência fica o tempo inteiro tentando explicar por milhões de teorias algo que a gente sabe que Deus fez. Da mesma maneira que Deus disse haja a luz e a luz se fez. Então, é muito isso, discernir e entender. Quando a gente discerne, a gente fica sábio. Quando a gente entende, a gente fica inteligente. Perfeito. E o que ele falou é muito, muito real, porque quando você está num ambiente hospitalar, quando você está lidando com doença, você tem que, não que fica racional todo o tempo, mas, por exemplo, você está atendendo um paciente e você vê que aquela mulher é infértil na medicina. Se você não tem entendimento de que Deus pode agir no sobrenatural, você fala, olha, isso aqui não tem mais jeito, você nunca vai poder ter filho, isso aqui é assunto encerrado, desiste. Quando você tem discernimento espiritual, você crê em um Deus. Ele pode todas as coisas. Quem somos nós? Doutora Helena, como você daria essa notícia? Meu bem, pela medicina, você não conseguiria engravidar. Porque ou sua tuba tá bloqueada, ou você entrou numa menopausa precoce. Mas existe um Deus que ele pode tudo. Se você crer, confiar, e entrar embaixo da vontade dele, entrar em oração, crer, você pode. Aqui, o ser humano, o homem, ele não pode, mas existe um Deus que pode. Isso a gente pode falar no hospital. Pastora? Não, quando eu entendi que você pode impor a mão e não precisa orar alto para cura, gente. Não precisa. Não precisa. Não precisa. É só, às vezes, com o olhar, né, gente? Sorriso contagiante. Sim. Você chegar no lugar e a pessoa sentir a presença do Espírito Santo. Só com o seu sorriso. É muito gostoso de ouvir isso. Sim. Quando você fala assim, a gente bateu, né? Deu aquele... É algo divino. E aí, o meu filho mais novo, Pedro. Mais novo, ele tem 18 anos. Ele fala, mãe... com 5? Mãe, então, eu costumo não crer no que eu vejo. A Bíblia foi o homem que escreveu. Então, Deus, assim, eu sei que existe uma força maior. Eu sei. Mas, gente, é muito difícil ouvir isso. Não é fácil. Você consegue explicar? O filho, meu amor, eu sei que você consegue, você consegue. Eu falo, filho, você tem que sentir isso que eu estou sentindo.
Como é que você vai falar que você está sentindo? É difícil. E a gente começa com atitudes, com olhar, com amor. E ele vai sentir, porque meu filho tem promessa, tá? E aí o que acontece? Ele vai passar pela prova. É isso. Aí é onde vem o meu coraçãozinho. Ai, Senhor, eu sei que ele vai aprender. E eu sei como é que aprende. Ou é por amor? Eu ou é sei pela como dor? aprende. E quem aprende, olha aqui, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Pra você que tá aí, pra vocês que estão aqui, quando se aprende com a dor, fica assim. Dá um close ali, gente. Você que cuida dos seus dentes? Sou eu que cuido. É ele que cuida dos dentes. E as pessoas perguntam... Porque Mas e o sorriso do olho? Tem dentes? Então, Não tem. Cara, não É verdade. As pessoas até me perguntam, cara, você enxerga quando você sorri? Porque o meu olho fecha, né? eu não tinha intimidade pra perguntar, mas eu pensei a Eu mesma enxergo coisa. perfeitamente. Fecha o olhinho dele, né? Eu vou fazer um procedimento aqui pra abrir o olhinho. Tem meu oftalmo aqui, né? Pra falar. Olha, eu me consultando. Porque eu uso a live pra mim. Gente, isso aqui é pra mim. Pro meu crescimento. Amanhã, quem sentar perto de mim no meu trabalho, vai ouvir. Porque eu vou ter muita coisa pra falar, muita coisa pra falar. Você falou algo que eu fiquei pensativa agora. Quando um jovem... eu lembrei de mim. Quando um jovem chega e pergunta, como que eu vou acreditar nesse livro antigo? Esse livro eu não entendo nada. E como que eu vou acreditar? Deus vai se preocupar comigo. Ai, Deus está lá no céu, eu não vejo, eu só acredito no que eu vejo. A gente não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E por muito tempo... eu frequentava a igreja, mas eu nunca tinha relacionamento com Deus. Eu via e achava loucura, porque quando você tem um relacionamento com Deus e você vive no Espírito, é loucura para quem não tem entendimento. É verdade. É loucura. Só que existe várias pessoas que pedem prova. O Tiago Nigro foi um. Sim. Se tu existe... né? Então tem várias pessoas, e tem outras não, tem outras que é mais fácil, tem outras que é pela dor, tem outras que é num acidente de avião, antes, Senhor, então tem várias formas, né? Agora, quando você, todo mundo tem sua hora, claro que como mãe, a gente fica, como você falou, a gente fica com o coração assim bem apertado, né? Mas o Espírito vai convencer, o Espírito Santo vai convencer ele na hora certa e ele vai ver. Eu sei. Através de você, porque tem coisa, gente, que a gente não precisa falar nem Jesus. Tem gente que, a gente vê muita gente pregando, ai, porque Jesus. E tem gente que tem cheiro de Jesus. Tem gente que você chega perto e fala, o que é que você tem? Isso é diferente, né? É Você diferente. é iluminada, é uma energia boa, é algo que assim você não explica, né? E tem uma frase que eu uso muito para poder até ajudar em relação a isso, é porque o que o colégio ensina a gente? O colégio ensina a gente a aprender a lição e depois fazer a prova. A gente estuda, aprende e faz a prova. Mas a vida é o contrário. Primeiro a gente faz a prova para depois aprender a lição. Então a gente aprende com os nossos erros quando a gente consegue entender que eles são grandes. Nunca gostei de prova. Pois é, mas só que é a forma... E sabe o que é isso? É o tal do apetite irascível. Porque o irascível faz com que a gente experimente algumas coisas que a gente vai precisar se esforçar para conseguir compreender e experimentar e viver. Sabe? Então, o que eu vejo muito essa juventude hoje é que ela está cada vez, como você disse, né? Como é que eu vou acreditar nesse livro? Deus está tão distante. Mas por que Deus está distante? Porque os pais estão trabalhando. Então, a dimensão paterna, a paternidade daquele pai próximo se perdeu durante o tempo. Então, fica mais difícil acreditar nesse Deus. E eles vão conseguir passar pelo processo desde que nós... Por isso que é tão importante a gente insistir em fazer uma live como essa. Porque nós precisamos nos posicionar, sim. Não porque a gente escutou alguém dizer, mas porque a gente sente o que a gente está falando. A gente entende, e esse brilho nos olhos, esse sorriso, essa coisa, é de alguém que é transformado, é alguém que passou pelo processo, que se curou e que consegue entregar. Ela, durante muito tempo, foi muito mais cética do que creu. E agora que ela crê, ela consegue falar com muito mais propriedade. E eu também passei pela depressão, quase morri, tentei tirar minha vida. E hoje eu falo com propriedade para ajudar a salvar essas vidas. E por isso que nós precisamos, sim, nos posicionar. Perfeito. Você falou, os pais trabalham o dia inteiro e os filhos são criados com valores da escola, dos funcionários. E o que eu digo o capiroto, né? O que ele... O inimigo... Ele vai atingir o quê? A identidade. A identidade. Lá na Bíblia fala, quando Satanás foi tentar Jesus, ele foi tentar Jesus, ele falou, se tu és o filho, se tu és. Então, a identidade das pessoas, eu digo das mulheres também, que eu tenho mais propriedade para falar em relação à mulher, é em relação a
A identidade dela está no corpo. Está no que ela pode oferecer, no que ela pode fazer. Não é assim. A identidade dela, primeiro ela é filha amada, para depois ela ser. Nós não somos absolutamente nada sem Deus. Nada, todo dia eu escuto mulheres, é porque meu marido não me ama mais, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ser assim, porque eu não mereço mais, eu não sou isso, eu não sou aquilo, porque eu não sou mais nova, porque eu estou na menopausa, porque eu não tenho mais isso. Então, a identidade dela está nas coisas, está no corpo, está totalmente deturpada. E quando você falou perfeito, isso é perfeito. A identidade das crianças estão deturpadas. Por isso que a Bíblia fala, ensina os teus filhos no caminho onde devem andar e eles jamais se desviarão. Né? Quer falar, dona Bia? Se deixar, vai. Nós temos outra live para acontecer. Vai usar aqui o cenário. E, nossa, uau. Que noite. E eu quero deixar aqui o convite, tá? Porque acho que vale muito a pena voltar. Pode até voltar os dois, vocês combinaram. Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos. Combinou direitinho esses dois, gente. Qual escola que vocês foram? Fala, tem vaga lá? Eu posso ir lá Escola fazer do Rei. Perfeito. Você tá passando por essa escola também. Perfeito, perfeito. E olha, doutora Helena, gratidão. Muito obrigada, viu? Obrigada, é um prazer. Deixou muito claro aqui pra gente a questão da ciência, da saúde e da parte espiritual, assim, andando juntinhos os três perfeitamente, viu? Obrigada, e você é linda. Obrigada, menina. Linda é você, maravilhosa. Vou lá consultar com ela. Alan, muito obrigada. Gratidão de verdade. Deus te abençoe. Gente, tem que contar. Ele veio do Rio uma vez até São Paulo de bicicleta. Vocês acham? A primeira vez que eu vim pra cá. Porque não dava mais, tava queimando no meu coração. Não dava para eu poder ficar dentro da minha clínica como dentista, tentando no 1 a 1, se eu sei que hoje a depressão é a doença que mais mata no mundo, a tristeza é o sentimento mais experimentado pelo ser humano. Numa sociedade de 8 bilhões de pessoas, 2,63 bilhões delas estão tristes hoje. Então, como que eu poderia ficar tranquilo dentro da minha clínica fazendo no 1 a 1? Aí eu peguei a bicicleta, vim até aqui, e quando eu cheguei aqui, eu fui pro metrô de São Paulo, com um saco de bombom dentro da mochila, um bombom que aqui em São Paulo tem, mas no Rio não tem, que se chama Amor Carioca. Então eu colocava o saco de bombom dentro da mochila e ia para dentro do metrô de São Paulo falando assim, olha, tem uma máscara que está impedindo você de sorrir, só que esse sorriso está fazendo falta. Então eu vim aqui hoje para te dar um presente, eu não estou vendendo nada. Aí tirava da mochila, entregava chocolate pro trem inteiro. Aí saía e entrava no outro vagão. E ficava fazendo isso 2, 3, 4, 5 horas por dia durante quase 30 dias. E ali, totalmente desprendido, entregue para viver o chamado. A partir dali, as portas começaram a se abrir. Olha, e hoje eu tô aqui. Nossa, eu arrepiei, viu, gente? Meu Deus. É aí que eu resumo isso aqui para vocês. Tá vendo toda essa tecnologia? Nós temos aqui 3 lives abertas. Nós temos gravando pelo YouTube, que vai passar no canal. A tecnologia hoje está muito forte nas nossas vidas. E as pessoas tem gente que tem receio de tecnologia. Quando fala, eu não tenho redes sociais. Faça uma rede social. Ah, não, mas eu perco muito tempo. Mostra para as pessoas quem você é. Coloca o bom lá, porque tem muita gente que precisa. E nós estamos fazendo isso aqui hoje. Muito obrigada, tecnologia. Porque todo esse... Eu não conheceria se não fosse através da tecnologia. Exatamente. Hoje ela deu meia ruim aqui pra gente. Mas nós fomos mais do que ela. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E o convite está aí, de pé. Estamos juntos. Vambora, só Bora? marcar. É isso aí. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um programa Vitrine no canal Barueri.live e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E quarta-feira que vem, eu tinha anunciado na quarta-feira passada que a próxima quarta-feira ia trazer o circo. Nós temos um circo na cidade e nós vamos mostrar o bastidor do circo. Como funciona o circo. Muito legal. A minha amiga linda, Paula Tel, pegou Covid. Tá em casa. Ela que gravou. Eu não achei justo. Uma nova onda, né? O Covid tá vindo de novo. Muitos casos. Não achei justo trazer o pessoal do circo aqui, mostrar a entrevista e a minha amiga tá lá. Ela, semana que vem, está aqui comigo e nós vamos mostrar, né, todo o bastidor do circo. Coisa boa. É isso. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E vou tentar abrir também aí as lives, né? Um beijo.
Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.